O governo está em busca de uma fórmula que evite os reajustes diários da gasolina sem comprometer, claro, a autonomia da Petrobras. O governo está estudando qual a melhor fórmula para que os reajustes no preço da gasolina não aconteçam mais de um dia para o outro, com a preocupação de mostrar para o mercado que não haverá interferência na Petrobras. Por isso, esse assunto está sendo tratado com muita cautela por aqui. O ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, diz que o governo está aos consumidores desde que preservada a governança e com uma sinalização clara ao mercado de que não haverá interferência nem prejuízos. Moreira Franco defende que seja criado um mecanismo que funcionaria como um colchão para amortecer os impactos das altas no câmbio e no preço do petróleo no mercado internacional. O jornalista Valdo Cruz, da Globo News, apurou que seria algo parecido com o que foi feito no caso do diesel. Só que o governo não tem espaço fiscal para arcar com subsídios para baixar o preço da gasolina. E uma das propostas seria usar recursos de leilões do petróleo do pré-sal para bancar essas eventuais compensações que teriam que ser feitas para ressarcir a Petrobras. Mas a prioridade agora é fazer chegar às bombas de todo o país a redução de 46 centavos no preço do litro do diesel. O governo já recebeu 6.000 denúncias de postos que não reduziram o preço. Muitos ainda trabalham com estoques antigos e a redução também depende do ajuste na cobrança do ICMS por parte dos estados, o que pode levar mais alguns dias. A própria BR Distribuidora já se antecipou e fez o desconto de todo o seu estoque, independente de quanto ele tenha custado. E o governo, nesse momento, como eu lhes disse, está se reajustando para a fiscalização disso e todo o esforço e todo o poder de polícia que o governo tem será posto no esforço de garantir os 46 centavos, como é previsto. E falando da greve dos caminhoneiros, nesta segunda-feira, mais 9 empresas foram condenadas a pagar mais de 67 milhões de reais em multas pelos bloqueios nas rodovias. A decisão foi do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que na semana passada já tinha multado outras 96 empresas por descumprirem determinações judiciais para liberar estradas. Se essas empresas se negarem a pagar, correm o risco de ter bens penhorados. A Letícia falou aí, sobre os desafios do governo em relação à redução do preço do diesel. E é exatamente isso. O preço do diesel tem variado bastante pelo país, mas em poucos lugares o valor foi reduzido como o governo determinou. O argumento dos donos de posto é que o combustível mais barato ainda não foi distribuído pelas refinarias. Oferecer um desconto sempre acalma o consumidor. Uma das medidas que o governo federal tomou para tentar pôr fim à greve de caminhoneiros foi reduzir o preço do diesel. Redução de 46 centavos no diesel. Começa hoje o prazo, tem 72 horas para o reabastecimento. Até segunda-feira, todos os postos de combustíveis terão que praticar. Mas 3 dias não foram suficientes para que postos de todo o país recebessem o diesel mais barato. Na primeira semana de maio, o litro do diesel saía por R$ 3,49, segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo. Durante a greve, subiu para R$ 3,78. E na semana passada, ainda com bloqueios em estradas, chegou a R$ 3,82. Em São Paulo, o diesel chegou a R$ 4,19 nesse início de semana. Motoristas também reclamaram em Fortaleza. Tá impossível, né? Mas é o jeito, a gente tem que abastecer. Neste posto em Araguaína, no Tocantins, o preço do diesel estava mais baixo, mas longe do desconto de 46 centavos. Esse é o valor que nós conseguimos repassar, porque é o valor que a distribuidora passou para a gente. Não repassaram os 46 centavos como o governo havia anunciado. Os preços dos combustíveis variam muito de cidade para cidade, de bairro para bairro e até de posto para posto. Neste aqui, por exemplo, que fica na Lagoa, bairro nobre da zona sul do Rio, o preço do diesel diminuiu sim, 46 centavos como indicado aqui na bomba. Agora, o combustível que é bom ainda não chegou. O diesel está em falta e não tem hora para chegar. O governo quer obrigar todos os postos a fazerem o mesmo. Quem receber combustível mais barato tem que repassar o desconto. Nós não temos que suportar diferença nenhuma. A diferença tem que ser dada pelo governo e não por nós. Ele negociou com os caminhoneiros e não os postos. Então, veja, está totalmente errado e nós vamos ter que aguentar na marra.
empurrado a garganta abaixo, porque as multas são para fechar postos e para valores estratosféricos, quer dizer, não existe nem posto que vale o que o governo quer cobrar de multa. Para este especialista, fiscalizar todos os postos é uma tarefa complicada. O Brasil tem, acho que são 40 e poucos mil postos de gasolina. Você não tem 40 mil fiscais para estar lá todo dia vendo, né? Então, a fiscalização é um processo que se dá por amostragem. Você vai poder pegar um ou outro para servir de exemplo, mas você não vai conseguir nunca, né, penalizar todos aqueles que não obedecerem a esse ordenamento de reduzir exatamente os 46 centavos na bomba de abastecimento. O Conselho de Administração da Petrobras aprovou o nome de Ivan Monteiro como novo presidente da estatal, em substituição a Pedro Parente, que pediu demissão na sexta-feira. O mercado de ações reagiu bem ao anúncio. Uma mistura de oportunidade e voto de confiança. É assim que os economistas enxergam a alta das ações da Petrobras na Bolsa de Valores. Os papéis recuperaram parte do tombo da sexta-feira, quando as ações caíram quase 15% e a estatal perdeu quase 41 bilhões de reais em valor de mercado. A valorização das ações foi de 8,5% e o patrimônio da Petrobras aumentou cerca de 15 bilhões de reais. Os investidores foram atrás das ações seguindo a estratégia de comprar na baixa para vender na alta. Mas a principal diferença entre um dia e outro está no comando da empresa. Se o mercado reagiu mal à saída de Pedro Parente, recebeu bem o nome de Ivan Monteiro como novo presidente. Monteiro é diretor executivo da área financeira e relacionamento com investidores da estatal. É visto como um dos principais responsáveis pelo plano de recuperação financeira da Petrobras depois da crise gerada com a descoberta do esquema de corrupção. Integrante da equipe de Pedro Parente, ajudou a elaborar a atual política que corrige o preço dos combustíveis diariamente. Apesar disso, o mercado acredita que podem vir mudanças pela frente. Para esse economista, ajustes não são necessariamente ruins. É muito difícil você equilibrar, a empresa e o consumidor. O que não pode ter é uma empresa que precifica o seu principal produto, que é o principal insumo da economia brasileira, todo dia. Isso varia demais, sobe e desce, não pode ser assim. Tem que ter algum tipo de colchão, algum tipo de amortecedor que faça com que esse preço seja mais estável. Este outro economista vai na mesma linha. Aprimorar, tudo bem. O que o mercado tem medo é de interferência política na gestão da empresa. Essa é a grande dúvida do mercado, entender se o Ivan Monteiro vai ter a capacidade de manter o mesmo nível de autonomia ou, pelo menos, semelhante ao que o Pedro Parente tinha. Se ele mantiver o mesmo nível de autonomia, talvez possa haver algum tipo de alteração da política de preços para se adaptar à realidade brasileira. Enquanto as dúvidas persistirem, as ações devem continuar num sobe e desce. Depois da Copa do Mundo, principalmente quando a gente começar a ter um pouco mais o calor do debate eleitoral, as eleições de outubro, sem dúvida alguma isso vai dar um norte para a companhia pelos próximos anos. Até então, nesses próximos meses, a gente deve continuar a ver bastante oscilação, ou seja, deve ter muito nervosismo ainda em torno das ações da Petrobras no curto prazo.